passo desse trechinho um movimento, adoro essa palavra, um movimento, uma fala sobre a questão que eu estou lendo, na linguagem que fique bom para todo mundo e fique claro, tá bom? Então tá. Uma constelação familiar é uma ferramenta terapêutica eficaz. Trabalha diretamente com o inconsciente da família e é lida, né, através do campo mórfico, que é um campo onde todas as informações do sistema familiar estão contidas, tá certo? E a constelação lida com a diversidade dos problemas pessoais. Problemas entre casais, a família em si, o trabalho, a dinheiro, a abundância, a doença, tudo, absolutamente tudo que existe na nossa vida é possível e é passível de ser constelado. Tá? O observador pode ser o constelador, deve ser o constelador também, e a pessoa que vai constelar, né? Ela também percebe durante as constelações, de forma clara e experiencial, o que mostra na constelação o momento da sua vida e a posição diante do seu sistema familiar, trazendo à luz, né, a causa dos sofrimentos das pessoas. Então, eu tenho visto bastante nas constelações que eu tenho feito com os grupos, inclusive na minha própria constelação, né, que já faz um tempinho, e infelizmente a minha consteladora faleceu faz 2 semanas, fiquei muito triste com isso, né? E nós sabemos o que é uma virada de chave. As coisas acontecem muito naturalmente, e esse naturalmente quer dizer que as pessoas que não estão na constelação e são consteladas com representantes, elas, onde estiverem, elas recebem esse impacto, essa onda de informação, energia, chegam nelas. E ao chegar nelas, elas começam a mudar seus padrões, muitas vezes, mudar o comportamento, dar um passo à frente para a reconciliação, caso seja alguma coisa entre familiares ou pessoas que se querem bem e estão afastadas. Tem muitos, mas muitos exemplos disso. E tem os mais chocantes, que eu acho, que são os segredos de família, aquilo que está oculto por trás de todo um sofrimento. E eu tive um exemplo disso numa constelação do ano de 2003, e foi muito impactante. Se tratava de uma questão muito séria dentro de uma família onde a mãe faleceu e os filhos ficaram pequenos, a cargo do pai, né? E a menina mais nova foi literalmente abusada pelo irmão mais velho, aos 11 anos de idade, e engravidou. E com essa gravidez, ela teve o bebê dela, e depois que ela teve o bebê dela, o pai mandou ela embora de casa, porque entendeu que ela, aos 11 anos de idade, tinha encantado o irmão, tinha sido a causa do irmão ter se interessado por ela. Resumo da ópera, né? A criança não tem o nome dela, ela não consegue pensar nessa criança, ou não conseguia pensar nessa filha. Obviamente que pai e mãe, ela não saberia como lidar com essa situação se não fosse a constelação. E o representante do pai dela na constelação sofreu um impacto violento ao constelar. É uma pessoa casada, com filhos, com uma filha. Então, ele se sentiu totalmente envolvido pela energia do pai dessa pessoa. Eu achei de extrema importância contar isso para vocês aqui nessa transmissão. Então, a constelação traz luz às questões ocultas e, depois do processo todo,
que a menina foi conversar comigo, por isso que eu falei de fazer uma terapia com grupos, né, para aqueles que são abertos a grupos e discutir juntos, né, as questões, porque é muito sofrimento envolvido. Graças a Deus, eu acho que não são tantos assim, com uma coisa tão pesada, né? Mas foi extremamente pesado, inclusive para mim como consteladora. Eu fiquei impactada, mas o constelador tem que voltar para o seu espaço de não julgamento, de não tentar corrigir nada, porque o campo se encarrega disso, a constelação em si se encarrega de colocar no lugar as leis de amor, tá? Que a gente ainda vai falar nessa nossa transmissão. Ok? Bom, então, os participantes de uma constelação adquirem uma maior compreensão de si mesmos. Eles olham para dentro e começam a se entender melhor. Começam também a não se julgar de forma rígida, somente procurando fazer uma avaliação de si e procurando melhorar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções em relação ao seu sistema, entender o papel de cada membro dentro da família e ter respostas para aquilo que faz sofrer, tá bom? Então, todos os grupos familiares vivem fatos que podem causar desequilíbrio nos diferentes membros do sistema. Os segredos familiares, as doenças, as mortes não reconhecidas, o não pertencimento, as exclusões, os distúrbios da ordem hierárquica, os desequilíbrios em dar e receber, os ex-parceiros, as desistências da vida, enfim, são pontos em comum com quase todas as famílias, quase todos os sistemas, posto que somos a grande família humana, né? Então, aqui é o momento de falar das ordens do amor, que nada mais são que uma forma do sistema, através da constelação, colocar um pouco de equilíbrio nas 3 leis do amor que regem as constelações. A primeira lei é o pertencimento. Todo aquele que nasceu nesse sistema tem seu direito de pertencer. Aqui entra, muitas vezes, e na maioria das vezes, os excluídos, os que não nasceram, os que nasceram morreram muito cedo e as mortes trágicas. Todos têm direito a pertencer ao seu sistema de origem. Quando alguém é ignorado, excluído, ele vai, essa exclusão vai ser repetitiva dentro do sistema familiar. A cada geração teremos outros eventos de exclusões, outros eventos de abandono e de não querer lembrar aqueles que partiram ou aqueles que nem sequer chegaram a nascer. Então, essa primeira lei é uma lei importantíssima, como todas as outras, mas é a que mais traz, pelo menos nas constelações que eu já fiz, é o que mais traz os temas para serem trabalhados internamente, primeiramente para quem constela, e posteriormente no campo mórfico, né? Se espalhando sobre todo o sistema ancestral até, muitas vezes, 10 gerações passadas. Ok? Então, encontrar um lugar que corresponde a você dentro do seu núcleo familiar e corresponde aos seus diferentes membros, é um passo básico para a paz interna pessoal e a paz no sistema familiar a qual essa pessoa pertence. Porque harmonizando o amor, nós conseguimos encontrar uma solução dentro de nós, né? Porque tudo se passa dentro da gente e reverbera no restante, tá? Paz, saúde e equilíbrio. Ok?
Sobre o pertencimento, está aí. Agora vamos falar um pouquinho da hierarquia e o honrar pai e mãe, né? Quem veio antes tem prioridade de ser lembrado, de ser honrado, de ter a nossa gratidão, né? Ter o nosso amor, ter o nosso acolhimento, um lugar no nosso coração. Honrar pai e mãe pela vida. Se não fosse pela grande alma que permite aos pais e aos filhos combinarem essa nova existência, não estaríamos aqui, a humanidade sequer existiria mais, né? Como a gente conhece, pelo menos até onde sei. Então, honrar pai e mãe vem antes de qualquer coisa. Pai e mãe, eu costumo chamar de pai e mãe de CPF, né? Que é uma pessoa como nós, que tem erros, tem acertos, não é perfeita, como nós, né? Filhos ou pais, como quem já tem filho aqui sabe disso, né? É importante separar as duas coisas. Você pode não concordar com seu pai, pode não concordar com sua mãe, mas honrá-los pela vida é uma lei, certo? Então, agora nós vamos falar do dar e receber de uma forma bem equilibrada. Quando a gente dá muito ao outro, possivelmente o outro talvez não tenha condições de retornar a nós na mesma medida, não na mesma coisa, nem questões de valores materiais, não. É tudo dentro do campo do amor. Certo? Tem muitas pessoas que não sabem como amar, não conheceram o amor em si. Então, quando são muito amados, muito protegidos, não sabem o que fazer com isso. E tem muita gente que dá em demasia, vai além do que é natural e do que é normal para o equilíbrio do dar e receber. Então, o que acontece? As pessoas se afastam, rompem, brigam entre si, né? E a causa é essa. Recebeu muito, não teve como retornar à altura que seu coração ficasse em paz, e aí a gente tem que falar de culpa, né? Se sentir culpado por não retornar aquilo que gostaria de ter retornado, e cria-se um conflito, tá? A princípio, essas 3 leis são as leis que regem as constelações, ok? Muito bem, vamos adiante. A fidelidade aos princípios sistêmicos. Para ser fiel aos princípios sistêmicos propostos por Bert Helling, que é o criador desse método, a ter-se a postura da ajuda que se espera do constelador. Agora eu vou falar sobre o constelador, tá? Um constelador familiar precisa ter a habilidade de escutar o que está por trás do pedido do cliente, daquele que quer constelar. Muitas vezes, se não na maioria, a pessoa leva um tema para a constelação e se revela a causa bem atrás do tema. Ou seja, tem a ver com o tema um pouco, mas se descobre que o tema já é um resultado que vem há mais tempo com outros acontecimentos. Então, o constelador, aquele que realmente sabe manter sua postura, ele consegue escutar e ver e sentir o que está atrás daquele tema. Então, ele vai trabalhar no campo com as pessoas, né? Vai trabalhar com os representantes, que são aqueles que representam os nossos familiares, e nós a eles, né? E que vai levar tema mesmo para constelar. Então, ele sabe mais ou menos as posições, conta com a ajuda da própria pessoa que quer constelar, né? Para escolher os seus representantes, seu pai, sua mãe, sei lá, mas quem vai colocar no campo, tá bom? Ele tem que ter esta capacidade, que está por trás
desse tema. Aquilo que não foi dito, né? E se recolhe nesse movimento, para prestar atenção no que isso traz dentro do próprio constelador. É a parapercepção do campo mórfico, tá? É o campo onde se encontram as informações do sistema familiar, incluindo a própria pessoa que está ali. Ok? Até aí? Qualquer coisa, no finalzinho me pergunta, tá? Então, o constelador precisa se desvencilhar de querer alcançar alguma coisa determinada, tá? Porque nós não temos essa capacidade. O constelador, ele é uma pessoa a serviço das ordens do amor. Ele não está ali para julgar, ele não está ali para garantir que sabe como resolver. Ele não sabe mesmo. Ele vive o que vive a pessoa que está sendo ali trabalhada com a isenção necessária para poder auxiliar, mas não depende dele o resultado. Depende de quem está constelando, da pessoa que levou a questão para fazer a constelação dela. Esta pessoa que tem que ter no seu coração as coisas alinhadas. Esse é o trabalho do constelador, auxiliar no alinhamento, sem julgar, sem interferir, somente coordenar. Tá? Ele é um facilitador do processo. Tá? Então, sendo assim, uma ação feita dessa forma, que não vem do constelador, vem de um outro lugar, o campo mórfico. Tá bem? Então, é isso. Tá? Até aqui é isso. Bem-vinda, Jana. Olá, desculpem o atraso, boa noite. Boa noite, querido. Eu já estou gravando, tá? E a parte que eu comecei até agora vai ficar gravada. Então, é uma coisa que eu vou ter disponível para quem quiser assistir, tá bem? Bom, então agora nós vamos falar do coração. O que bate aqui, o que é direto no nosso coração, né? Sobre o constelador, você já entendeu qual é a postura dele, né? E até vou fazer aqui uma intervenção que diz assim: o importante professor de yoga explicou que o yoga é aquilo que a gente faz quando guarda o tapetinho. Interessante, né? É o que a gente faz no posterior. Então, na constelação é a mesma coisa. O que a gente faz com a prática depois da prática, né? Ela pode propiciar grandes transformações na vida de todos nós, se a gente conseguir mudar nossa postura interna com aquilo que vivemos no processo do constelar. Olha como isso é importante e complexo, não é? Então, constelar é estar a serviço do amor, do espírito. E com esta frase, a gente sabe da importância de estar lá e fazer o certo, né? Bom, e a força das nossas raízes? Nada disso existiria se a gente não entendesse a força das nossas raízes. Por que a constelação normalmente é representada por uma árvore? Né? Na visão sistêmica, a gente olhando para as raízes, podemos furar os galhos. Né? Uma árvore realmente um ser da natureza. Na constelação não é diferente. Tá? A gente faz uma leitura, na visão sistêmica do ser humano, como se ele fosse parte de uma árvore, ligado às suas raízes profundamente. Nós pertencemos a um sistema. A árvore é um sistema. É a representação de um sistema. Um tronco comum para todos. Tá? Não há como fugir da realidade, se nós todos temos essa condição. Tá? Estamos aqui, vivemos, porque temos esse sistema. E estas raízes estão
fixadas sobre as leis do amor, que às vezes se perdem, e aí começam, vamos dizer assim, as doenças dos galhos, das folhas, dos frutos. Entende? Mais ou menos assim a analogia. Eu achei fantástico quando encontrei isso para poder falar para vocês. Tá bom? Outra coisa que eu trouxe para a gente falar é sobre o nosso olhar para a doença. Muitas doenças que nos afetam e afetam pessoas do nosso sistema estão relacionadas com a nossa alma, né? Que começa na nossa alma, né? Das dinâmicas ocultas. Uma das mais comuns é quando alguém morre na nossa família e nós, por amor e inconscientemente, queremos seguir essa pessoa para a morte. Então, psicossomaticamente, começamos a adoecer nossa vida, nosso corpo, né? Para ir ao encontro daquele que partiu. E na constelação a gente vai compreender que não há necessidade disso, que nós devemos nos liberar, mas principalmente liberar aquele que partiu. Em honra àquele que partiu, vamos viver, porque é um presente da vida. Houve todo um processo de amor imenso das almas envolvidas no nosso sistema para que a vida existisse, para que a vida exista. Então, estas pessoas que inconscientemente adoecem porque querem seguir alguém muito amado na morte, né? No ir para o outro plano, se entender isso, se conseguir compreender isso através desse processo, dessas dinâmicas, ele não só vai se curar sua alma e posteriormente o corpo, se tudo corre bem, vai também liberar aquele que foi embora, que fica preso a nós por conta desse nosso desejo de buscar a morte. Tá bem? Ficou claro aí sobre o olhar sobre a doença? Muito bem. Então vamos seguir. E agora o olhar para a cura, né? A gente fala na doença, vamos falar da cura. O que é se curar? Né? Cura o corpo físico? É apenas para uma pessoa? Diante do propósito maior, tanto os processos de adoecimento quanto os de cura. Mesmo que o corpo já não possa mais ser curado, nós ainda podemos curar a alma. E é isso que importa. A cura é um processo muito mais espiritual do que físico, né? Se nós permitirmos tocar aquilo que estamos vendo, sentir no nosso coração, algo importante vai se colocar em movimento. E nós vamos em busca desta cura como pessoa, desta cura como alma, desta cura como um ser que nasceu pelo milagre da vida. Tá bem? Ainda temos mais umas coisinhas para ver. Nossa única família, né? O que seria a nossa única família? Todas as nossas feridas, nossas doenças, são comuns, como eu já falei antes, a todos os sistemas, né? Então, nas mortes precoces, assassinatos, violência sexual, abandonos, exclusões e impossibilidade de viver um grande amor, são alguns dos acontecimentos que criam emaranhamentos e vão se reiterando geração após geração. Por isso que, dentro das constelações, eu sempre faço um movimento no final para que possamos todos agradecer a grande alma, honrar o nosso sistema e honrar a humanidade enquanto seres humanos como nós e que também vivem os mesmos processos. Então, somos sim uma única família humana, né? Isso é importante de se lembrar também, tá?
E os caminhos da solução. Caminhos de solução são simples, tão simples que a gente às vezes deixa passar, né? Uma aceitação de um destino difícil, a inclusão e o não julgamento. Como assim destino difícil, né? Esses três juntos podem provocar uma pequena e profunda revolução nas nossas vidas. Tudo isso acontece para mobilizar as três leis do amor, tá? Então, nada que aconteça conosco é injusto. É um chamado para curar a alma e, posteriormente, a vida. E, na sequência, corpo, mente, emoção. Então, é isso. Esses são os caminhos da solução dentro do contexto das constelações familiares. E as nossas frases para a alma. Alguém lembra alguma? Daqui um pouco vamos abrir os nossos microfones para falar sobre isso. Muitas das frases que nós ouvimos são bálsamos para nós, dentro dos movimentos da constelação. Aquilo que a gente repete, que o constelador fala e pede para a pessoa repetir, é um bálsamo, tá? Proferidas também fora das constelações. Porque, como falei lá em cima, a prática depois da prática é manter essas frases como usuais, né? Eu vejo você, eu tenho um lugar no meu coração para você para sempre, eu te amo, sinto muito, me perdoe, né? São todas frases importantíssimas, porque elas falam para a alma. E é gostoso de ouvir e dá uma calma muito grande. Não dá? Quem não gosta de se sentir acolhido, abraçado, mesmo que seja somente por uma frase, né? Então, o nosso passado é assim, como uma caixa preta de avião, nunca perde seus dados, né? Não importa os impactos, está lá, e assim é conosco. E também, quando a gente lembra dos nossos antepassados, através de coisas muito simples, como cheiros, né? Momentos que parecem uma repetição de outros, né? E são momentos novos, mas trazem lembranças lá de trás, esperando a hora certa para ser lembrado, né? Então, eu vou convidar vocês a pensar nas frases boas, nas frases que valem a pena serem repetidas. Estamos esquecendo disso diante do que a humanidade está vivendo. As frases são normalmente pesadas, são frases de dor, de revolta, de raiva, e entre outras tantas, que nos afastam muito do amor, né? Do amor na sua mais ampla consciência em nós. Tá? Então, era um bate-papo, é um bate-papo. Então, a gente vai abrir os microfones aí, vamos lá, gente? Para conversar agora. E aí, pode abrir, quem quiser falar. Eu tava assoviando e chupando cana aqui ao mesmo tempo, lavando uma louça aí. Isso é bom. Ai, obrigada, gratidão pela oportunidade. Eu até já tinha te comentado, né, a respeito do curso de constelação, então veio hoje num bom momento quando tu me mandou o link. Eu disse, olha só, tenho mais uma oportunidade de aprender. Então, E cheguei atrasada, mas deu tempo ainda o que tu não de... pegou, tu assiste depois, amor, tá? Sim, Mais uma consteladora, viu, Simone? Seja Tá estudando bem-vinda. para tal. grata. Sou apaixonada por constelação. Então, quer contar alguma coisa, Simone, aí das suas experiências? Ah, ultimamente, acho que faz mais de 2 anos eu não tenho atendido ninguém na constelação. Não faço em grupo. Talvez eu tenha feito umas duas assim, individual à distância.
que realmente eram pessoas assim que estavam precisando muito. Eu gostaria até de fazer, é a minha intenção, próximo ano, fazer um grupo pequeno como a Jussara fez, que eu participei, que eu acabei sendo constelada, né? Para algumas pessoas que estão me pedindo, mas é que realmente eu estou com muita demanda de serviço da advocacia, porque eu advogo, muita demanda realmente, e me ocupando com o final da minha obra da minha casa. Mas é algo que eu pretendo, sim, trabalhar mais, porque realmente eu gosto muito, eu sou apaixonada. E essa constelação que teve recente com a Jussara, eu não sei se a Jana estava, não, né, Jana? A Jana Não. não estava. Eu quis fazer com a Jussara, justamente por eu ser consteladora, eu sempre acho que eu vou acabar mudando alguma posição dos bonequinhos, ou né, então, e porque realmente foi oportunidade, eu fazia tempo que eu tentava um horário com a Jussara, que também tem muita demanda, muito cliente, e a Jussara não conseguia, né, Jussara? É verdade. E aí eu vi na constelação uma oportunidade, né? Eu já tinha constelado com a Jussara, e foi através da Jussara que eu me apaixonei e acabei me tornando consteladora, claro. Olha só, faz É, solo, né? e a minha vida realmente ela mudou muito, claro. Eu já fazia muitas terapias com a Jussara há muitos anos, indicava as minhas amigas, meus clientes, a Jussara sabe quantas pessoas foram, né? Fazer Uhum. terapias com ela. E, mas realmente, assim, de todas as técnicas, né? Eu acabei me tornando uma terapeuta por conta da demanda da dificuldade que eu encontrava com os clientes, principalmente porque eu trabalho muito com inventário, e eu vejo que é bem sistêmico. E um problema e eu fui constelar com a Jussara a primeira vez, justamente por causa do inventário da minha mãe, que foi um conflito na minha família. E eu sou advogada que faz muito inventário, mas eu nunca imaginei que eu ia passar isso na minha família, nunca, né? Então a constelação ela veio, foi a única ferramenta que realmente colocou o sistema em ordem e deu, claro, deu tudo certo. Mas quem olhava de perto, né, não imaginava que ia ter um desfecho tão bom, né, tão tranquilo. Inclusive, colegas meus diziam: não entra nisso, eu faço para ti de graça, porque tu não pode advogar no inventário da tua mãe. Mas algo assim que eu considero importante para trazer em relação à constelação, e a Jussara me corrige, né, porque a Jussara falou muito do nosso sistema, né, uma família única. Eu eu entrei no sistema, eu sou divorciada há muitos anos, mas quando eu entrei no sistema familiar do meu ex-marido, eu me apaixonei pela família, pelo meu sogro, minha sogra, os meus cunhados, que são mais assim do que irmãos. E eu tenho um vínculo muito forte com eles. Eu perdi meu sogro em 2021, eu fiquei muito, muito mal mesmo. E perdi minha sogra esse ano. E, e foi muito importante a constelação, porque eu fui por um motivo fazer a constelação, né, pela minha dificuldade com relacionamentos, que muitas pessoas não entendem. Nem eu, como consteladora, imaginei que fosse ter o desfecho. Que, resumindo, algumas situações da minha vida, era justamente por amar demais a família do meu ex-marido. De amar incondicionalmente, apaixonadamente o meu sogro, que eu não vou falar muito, senão eu começo a chorar, e a minha sogra, e os meus cunhados. Isso interferia nos meus relacionamentos. Então, foi tão importante para mim, e eu digo, por mais que eu estude, por mais que eu tente, né, me aprimorar, claro que eu estou sempre lendo alguma coisa e assistindo. Nada se compara ao campo, né, Jussara? Nada. Nada, não tenho que se compare. É E uma as pessoas, incógnita, é uma incógnita até começar. e E não é igual principalmente para isso ninguém. que a É Jussara falou, totalmente seguir esse compromisso, né, Jussara, como qualquer outra terapia, nós somos ferramentas, né? Seja sim, uma mesa radiônica, constelação, ou qualquer outra terapia, reiki, nós não
Podemos ficar no compromisso, nenhum terapeuta, né? Isso, o campo se mostra. Também, o que eu poderia falar em relação ao tempo, 4, 5 meses é um resultado, né? E depende também da pessoa acolher. Não Exato. adianta ficar. Eu escutei depoimentos nos cursos, né, de pessoas que ficaram constelando 7 horas. O terapeuta ficou 7 horas constelando a pessoa. Tem É, constelações que são. e não adianta a pessoa, né? Não vou entrar em pormenores assim. E eu vi e não adiantou. Por quê? Porque a pessoa continuou com raiva do pai, ou continuou com raiva. Então é preciso se desprender desses sentimentos também, né? Claro. É preciso. Por isso esse grupo que eu falei no início, né? Um grupo de terapias que vai acolher essas pessoas que constelar, né? Aí entra a psicoterapia para ajudar as pessoas a lidar com o que elas não conseguiram ainda, auxiliando no resultado daquilo que elas buscaram no processo do constelar. Então, é bem importante dar esse aporte. Eu ainda estava conversando com o Matheus, com meu marido, e eu não sei, acho que foi no fim de semana ou semana passada, não me recordo. E eu falei com ele justamente a respeito disso, porque até quando eu fui fazer o psicotécnico lá da CNH, da carteira de motorista, a psicóloga que me atendeu, quando ela pergunta a profissão, e eu falei terapeuta holística, e ela, que interessante, tal. Ela começou a puxar papo, eu, meu Deus, vai me rodar agora, eu não sei como é que vai ser o vai amar ou vai odiar, né? Aí ela disse, eu não sou muito fã da constelação. Aí ela não lembrava a técnica, eu disse, da constelação familiar, e ela, é. Aí ela começou a falar algumas coisas, disse que já tinha atendido, inclusive, pessoas que o terapeuta fez a sessão da constelação e depois não deu suporte nenhum. Eu disse, olha, eu não apoio esse tipo de atitude, inclusive a minha terapeuta, que é minha professora em várias técnicas, não faz isso. E eu ainda comentei com o Matheus agora há poucos dias que eu não faria dessa forma. Inclusive, eu nem fecharia só uma constelação. Eu fecharia um pacote com um número X de sessões e numa dessas sessões fazer a constelação para ter certeza de que a pessoa vai retornar e que eu vou conseguir dar o apoio que ela precisa, porque a gente não sabe, a energia vai ficar reverberando ali durante um bom tempo. E as consequências, os efeitos da constelação são inimagináveis. E às vezes, inclusive, das 2 vezes que eu constelei, ou 2 ou 3, não me lembro mais, Sara, mas eu me lembro de pelo menos 3, né? Eu lembro de pelo menos 2 que eu tive depois, brigas, né? Aquelas discussões que aquela coisa que vem para que no primeiro momento a gente enxerga, né, de forma negativa, mas que a gente vê que foi uma libertação aquilo ali. E às vezes a oportunidade de falar algumas coisas e um ciclo que se fecha. E isso aconteceu, e eu me lembro de ter ficado as 2 vezes muito mal. Depois, claro, eu tive todo o apoio da Jussara, mas se eu não tivesse tido esse apoio, talvez eu não tivesse tido essa compreensão que era, que era necessária. Então, os efeitos daquilo ali a gente não tem como imaginar. E se a pessoa não tiver esse suporte depois, aí sai a falar do terapeuta, da técnica que não presta, né? Esse suporte é importante, Jana, e eu queria perguntar se tu ou a Jussara, que são consteladoras, está fazendo curso ainda, né, Jana? Sim, eu Eu tô não bem no sei qual início dos ainda. dois, se foi Rupert Sheldrake ou Bert Helling, eu acho que foi Bert Helling. Ele sentia no campo que a pessoa não estava preparada, tá? E ele dizia, não, eu não vou nem adianta. Não vou nem abrir. Não vou nem abrir porque não tem e não vou constelar, né? Acho que Exato. o Rupert Sheldrake era mais tranquilo, acho que o Bert Helling que era, né, Jussara? Sim, Mas sim, ele era bem mais estúpido, direto. né? Ele era bem agressivo. E eu lembro até, então o que que eu digo? Eu senti isso numa pessoa que queria desesperadamente e quer desesperadamente, e ela até hoje, eu fiz em 2018, então
são 6 anos, né, de consteladora, e até hoje ela não conseguiu constelar comigo, e não vou constelar ela. Ela não tem jeito. Então, o que eu penso? O que eu faço? Workshop. Uma Aham, tarde, assim, 4 horas de workshop. Um valor perfeito. bem em conta, o quilo de alimento. E aí eu vejo pelas perguntas, depois, se as Sim. pessoas quiserem constelar, a partir daquilo ali eu faço um filtro. Aham, perfeito. Porque Ótimo. assim que eu constelei. Ou então a pessoa paga uma consulta, ela não quer participar, ela não quer que ninguém saiba que ela, né, nos grupos, nem como participante, né, nem Sim, constelando. Individual, uma consulta, e eu passo, né, as ordens do amor, explico a partir daquilo ali, e é, depois ela escolhe. Claro, a gente vai fazer, faço uma harmonização. Hoje eu não faço, fazia, né? Uma ah, harmonização de chakra, um aconselhamento, uma oração, né? Como a Jussara passou no grupo ali, algo assim, e digo para a pessoa ir pensando, alguns vídeos que ela vá procurando. Eu não constelo de imediato, né? eu também faço a mesma coisa. Faz, Jussara, também, Sim, eu tenho é, esse protocolo. é, Eu é que, claro, procuro quando conhecer a pessoa. então, quando eu quis constelar contigo, é porque tu já sabia que eu estava preparada também, porque eu já tinha feito várias Sim, terapias sim, contigo, sim. né? E até eu estava conhecendo também constelação. Mas realmente tem pessoas que não estão preparadas, elas precisam desse suporte. É Exato. interessante um pacote assim, né? Que elas acham que vai mudar, que vão perdoar, mas não é parte de um Não é esforço simples também. assim, né? Não, não é É simples, tão lá não. dentro que não se tem acesso facilmente. Mas olha Não. só, o que vocês estão falando é exatamente o que eu normalmente faço, tá? Já tem muitas pessoas que tentaram também fazer constelação comigo, no individual, com bonecos, ou nos grupos, e eu fui clara e objetiva. Não vou fazer porque você não está preparado para tal. Quando estiver preparado, não será problema nenhum. Mas até lá, comigo não vai ser possível. E aí, algumas, né, vão buscar outros, e obviamente que fazem, né? E daí um tempo bate de novo na porta, porque não fluiu. É isso. É aquela Resultado condição imediato de querer também. perceber o campo, né? E resultado imediato, eu notei que uma pessoa só que constelou comigo, depois ela ficou constelando com várias pessoas. Uhum. O resultado imediato, em questões Sim, financeiras, sim. assim, não vai cair dinheiro do céu de uma hora para outra, Não, não. A não é assim que postura, funciona. não. A Tem o pessoa, seu tempo de ação, né? Bom, Suzana, exatamente. então, querida, agora eu vou dar uma oportunidade aí para a nossa outra participante. É que eu não conheço, né? Eu já ouvi falar, até eu me lembro numa época, eu assisti umas palestras há muito tempo, lá na Livraria Lumiere com a Roberta, ela chamava umas pessoas, mas eu não peguei muito. Aí eu comprei uns livros, mas achei muito difícil. Achei muito difícil, não entendi e fiquei confusa. Vi uns vídeos no YouTube, mas também fiquei muito atrapalhada. E aí acabei não me interessando, assim, achando que eu não tinha condições. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que antes de fazer uma técnica, assim, não sei se é que vocês chamam como técnica, eu Uhum. acho que tem que primeiro fazer um estudo prévio até da pessoa, para Exatamente. Uhum. depois se preparar para fazer essa questão. Então, eu tenho sempre muito o cuidado de explicar as coisas de uma forma clara, para que a pessoa entenda do que é que se trata. Tem coisas que não podem simplesmente ser nomeadas e esperar que o outro entenda o que tu estás falando. Por isso que eu fiz essa transmissão, e estou fazendo questão de gravar, porque muita gente queria estar aqui e não conseguiu, para que as pessoas saibam o que que elas, do que é que se trata. E se elas estão prontas para isso. Eu sempre digo, tem que consultar o seu coração. Para fazer uma constelação, não basta só querer porque é moda. Não basta só querer porque tem uma série maravilhosa, por sinal, né? Uma série turca, que está abordando a constelação com outro nome, mas é a constelação. Aí assiste, acha maravilhoso
e quer viver essa experiência. É uma série de filme? É uma série na Netflix. Ah, tá. Como é o Não é a nome? série turca? Isso, É, Uma Nova Mulher. nova mulher. A Nova Mulher. É que eles Já tá na precisaram terceira, vai pra trocar os terceira nomes. temporada, eu acho. Eles precisaram trocar os nomes por causa dos direitos, né? Para não tomar os Sim, direitos. claro. Mas claro que ela é bem fantasiosa porque as pessoas estão com uma expectativa que vão enxergar coisas, né? Mas claro, a direção precisou colocar aquilo ali para ficar bem mais bonito, né? Para romantizar, né? Sim. Mas não é. Não Mas é quem tão vive. simples assim. Sim, não é tão rápido, tão simples e Sim. e não é tão fantasioso. Não. A Quem, realidade a realidade como ela não tem essas fantasias todas. Não. Mas é maravilhoso a gente olhar para o nosso sistema, Suzana. Te dou uma orientação seguinte, tá? Olha para a tua questão familiar com amor, com carinho, e pensa que o que você vai resolver primeiro dentro de você. E o momento que está resolvendo dentro de você é mobilizada a energia, eu chamo de energia, embora não seja bem isso, nesse campo mórfico, que a gente diz. Campo, como é que se chama? Campo? Mórfico ou morfogenético. Tá. Nós somos além do que nós temos no nosso corpo, no DNA do nosso corpo, que carrega tudo da nossa família. Sim. Nós temos esse campo invisível que carrega tudo da nossa alma com ele. Tá? Então, nesse sentido, pense naquilo que você tem vontade de fazer para que a constelação possa realmente fazer o que você busca. Você tem que estar inteira dentro dela, aberta, para olhar para dentro. Tá? Começa tudo aqui dentro. Porque tudo que se passa numa constelação, nós temos dentro da nossa mente. É como nós vemos nossos pais, é como nós vemos nossos avós, que nós aprendemos com eles, com os tios avós, enfim. Tá? Sim, as experiências que a gente teve em família, né? As Exato. Convivências que a gente teve. Tá? Eu estou falando da família ancestral, mas também tem que levar em conta a família descendente, né? Sim, Como seus sim. filhos, seus netos, enfim. Tudo isso é o sistema. Tá bom? Tá bem, tá bem. É disso que eu quis falar nessa nossa transmissão. Agora já está quase na hora da gente terminar. Tá bom? Tá ótimo. Foi bem esclarecedora, foi bem esclarecedora. Como? Foi bem esclarecedora. Ah, que bom. Muito obrigada. Essa era a intenção. Essa era a Ótimo. intenção. Tá bem? Tá bem. Muito obrigada, muito prazer de conhecer essas profissionais também. Prazer. Duas consteladoras e uma que está estudando para ser. Então. Que maravilha, né? É, coisa boa. Vamos nos curar, auxiliando o outro a se encontrar também para se curar, tá bom? O mundo está precisando de cura, né? Verdade, Suzana, verdade. Tá bem? Tá bem, bom, tá bem. Uma excelente noite para vocês e até qualquer momento, qualquer hora, tá? Tá, muito obrigada. Uma boa noite. Beijos. Boa noite. Grata. Boa noite.